Olá, pessoal do CAPS AD4, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu sou enfermeira e hoje vou falar um pouco para vocês sobre a hepatite C, de forma que eu possa agregar no conhecimento de vocês e talvez relembrar alguns aspectos aí que às vezes acabam caindo no esquecimento. Então, pessoal, o que é a hepatite C? A hepatite C é uma doença infecciosa e inflamatória que ocorre no fígado, né, nas células hepáticas e acaba ocasionando um mau funcionamento desse órgão. Em relação ao período de incubação e da epidemiologia desse vírus, o período de incubação da hepatite C, então, é de 15 a 150 dias. O período de incubação, então, é o período que corresponde a quando tu pega o vírus e começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença. Em relação à epidemiologia do vírus, então, é um vírus muito prevalente na região sul e sudeste do Brasil, né, são as regiões que ele mais aparece, e então corresponde ao Rio Grande do Sul, tem uma alta taxa de prevalência de hepatite C. Pessoas que têm idade maior que 40 anos são pessoas que a gente tem que ter um cuidado maior, né, que podem sim estar com uma hepatite C mais cronificada. Pessoas que em situação de rua, que fazem uso de drogas injetáveis, pessoas que compartilham seringas, então são populações que a gente tem que estar aí mais atenta, principalmente para fazer essa testagem e esses encaminhamentos, tá? Como que essa transmissão desse vírus ocorre, então? Ele é feito de 3 formas: pelo sangue contaminado, pela relação sexual desprotegida e de mãe para filho. A principal forma de contaminação de hepatite C, então, é pelo sangue contaminado. Pessoas, então, que fizeram, por exemplo, transfusão sanguínea ou passaram por alguma cirurgia antes do ano de 1993, são pessoas que a gente tem que ter um cuidado maior, porque antes de 1993 não tinha tanta rigorosidade, então, nesses procedimentos, né, na coleta desse sangue, no rastreamento de doenças. Pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ou compartilham cachimbo, compartilham seringas, né, são pessoas aí que são mais propensas a estar com sangue contaminado. São populações, então, que apresentam um comportamento de risco maior. Em relação à relação sexual desprotegida, a transmissão ocorre, mas de uma forma menos frequente do que com sangue contaminado, né? O sangue contaminado também a gente chama de uma transmissão, né? Uma forma de transmissão parenteral, né? E de mãe para filho também ocorre de uma forma menos frequente, mas ela ocorre, e eu vou falar um pouco mais no final do vídeo sobre a questão de mãe para filho, né, desse tipo de contaminação, de transmissão do vírus. Então, voltando um pouco para a relação sexual desprotegida, são pessoas, então, que têm múltiplos parceiros sexuais, são pessoas que têm uma taxa de transmissão maior, pessoas que têm ISTs já concomitantemente com a hepatite C, então são populações que a gente tem que estar mais, são populações que estão em risco e que têm comportamentos de risco, né, em relação à transmissão e ao contágio dessa doença, né. Então, como que a hepatite C não é transmitida? A hepatite C não é transmitida pelo compartilhamento de objetos contaminados, né, objetos, caneca, né, a questão de alimentos também, né, não se pega pelo alimento, não se pega pelo abraço, não se pega pelo beijo, né, então são formas que a gente não transmite hepatite C. Em relação à questão da contaminação da boca, né, é importante, se a pessoa está com alguma lesão na boca e está com sangue ou está com alguma lesão importante que está saindo secreção, é uma forma de contaminação, sim, a gente tem que estar atento a isso. Em relação ao diagnóstico da hepatite C, então, ele é feito por meio, né, principalmente no nosso CAPS, no CAPS AD4, no CAPS AD3, pelo teste rápido, então, que é um teste ofertado nos CAPS, e depois que o teste rápido der positivo, a gente faz o exame de carga viral, que é para ver como que está essa doença, se ela já está de uma forma mais crônica, se ela é uma doença que está aí mais de uma sintomatologia mais aguda, né? Então a carga viral vai detectar em que estágio está essa hepatite C. Voltando então para os testes rápidos, então, os testes rápidos são testes que são ofertados nos CAPS
eles demoram para sair o resultado em torno de 30 minutos depois que tu faz a coleta. A gente usa esse dispositivo teste, né, para fazer a coleta. A gente faz uma punção digital, coloca o sangue nesse local e o reagente nesse local também. Depende de cada laboratório, né? Cada laboratório vai ter o seu tempo que vai demorar para apresentar o resultado, então é importante antes de fazerem o teste sempre ler as indicações que constam na caixa, pois cada laboratório tem a sua indicação. Esse então é um dispositivo teste onde a gente faz a coleta do sangue, bota nesse que a gente chama de poço, né? Junto com o reagente, e aqui é onde a gente faz a leitura do resultado do teste. Para o resultado do teste ser válido, então, ele precisa ter essa linha controle aparecendo, né? Significa que esse teste tem validade, esse teste, o resultado tem confiabilidade. Quando aparecem as duas linhas vermelhas, quer dizer que é reagente, o resultado é positivo para HCV. E quando aparece só a linha controle, então, é um resultado não reagente. Esse teste, então, por quem ele pode ser aplicado? Esse teste, o teste rápido do HCV, ele pode ser aplicado por qualquer profissional que fizer o curso no Telelab, que é um curso disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É um curso bem rápido e bem prático para quem deseja, né, se capacitar. Qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer o curso, mas laudar o teste são só os profissionais de ensino superior, né? Então esse teste pode ser feito em conjunto pela equipe e o laudo entregue então ao nosso usuário, né? Em relação aos sinais e sintomas da doença, a hepatite C, então, 80% dos casos não tem nenhum sintoma, ou seja, são assintomáticos. Por isso que é importante ofertar os testes para a nossa população, porque 80% dos casos a hepatite C não tem sinais e sintomas. Quando ela aparece, então, aparecem sinais como anorexia, mal-estar, fadiga, pode ter fezes claras, urina escura, pode ter o famoso amarelão, né, que é a icterícia, que são sinais mais específicos mesmo das hepatites, mas são sinais mais inespecíficos, né, em relação à doença. Importante trazer então como que a gente faz esse diagnóstico, como normalmente as pessoas ficam sabendo que tem hepatite C. Normalmente é por testes, por exames de rotina, assim, né, acaba solicitando um hemograma e acaba sabendo que tem a hepatite C. Quando vai na unidade básica de saúde e é ofertado esse teste, as pessoas então acabam sendo diagnosticadas. E populações, por exemplo, como a nossa população que a gente atende, que são pessoas que estão vivendo com HIV, pessoas que fazem uso do PrEP, pessoas em situação de rua, pessoas trans, trabalhadores do sexo, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, pessoas que têm muitas ISTs, são populações que a gente tem que ter um olhar mais atento. São pessoas que devem ser testadas uma vez ao ano ou a cada nova exposição, né, desse vírus. Elas podem ser testadas uma vez ao ano ou até menos, depende do critério então, que a gente for fazer. For avaliar esse usuário, né, é importante fazer essas perguntas sobre as ISTs, saber se teve alguma exposição, se a pessoa está apresentando um risco no momento. Trazendo um pouco então da janela diagnóstica desse teste, quando a pessoa pega o vírus e até positivar no teste, então é de 22 a 30 dias. Nesse período, se ela se expôs ao HCV, o resultado do teste pode ser não reagente e ela estar com o vírus. Então, se ela teve alguma exposição recente, o resultado dá um não reagente, retornar em 30 dias para fazer uma nova testagem desse indivíduo. Voltando então em quem pode testar, então qualquer pessoa que fizer o curso no Telelab pode realizar esse procedimento de testagem, mas vai dar só os profissionais de ensino superior, né? E quanto à notificação, né? As hepatites virais, né, são de notificação compulsória e a gente faz isso por meio dessa ficha então de sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM. É uma ficha que toda vez que esse teste rápido der reagente, a gente tem que preencher, né? Tem que preencher todos os campos de uma maneira que é notificado, então,
esse resultado para o município. O município tem até 7 dias para notificar no Sinam. Essa ficha, então, ela serve para guiar políticas públicas, ela serve para ver a questão da prevalência, para ver onde vai alocar os recursos, né, financeiros e humanos, para diminuir a taxa de transmissão dessa doença e poder dar um aporte melhor para a população em relação ao HCV, tá? Então, uma ficha que deve ser preenchida por todo o caso que for reagente para a hepatite C. E essa ficha fica no CAPS, então, e periodicamente o CAPS encaminha para a Prefeitura de Porto Alegre para eles fazerem a notificação, então, para o Sinam, tá bom, pessoal? Em relação ao tratamento da hepatite C, né, ao tratamento, a hepatite C, então, tem uma taxa de cura de 95% quando tu faz o uso do coquetel, que são os antivirais de ação direta, né, a taxa de cura é de 95%. O tratamento é de 8 a 12 semanas que tu faz, é disponibilizado nos sites do município. A gente tem ali o mais próximo da gente é o site Santa Marta, mas cada região então tem a sua indicação e o seu SAI para fazer esse acompanhamento do HCV e fazer o uso desse coquetel. É de 8 a 12 semanas, né? E tem uma taxa de cura então de 95%. A hepatite C ela não confere imunidade depois que tu faz o tratamento, tu podendo seguir infectado depois que tu faz, depois que tu se infectou de uma primeira vez, fez o tratamento, se tu não te cuida, não toma as medidas de prevenção, né, tu pode se reinfectar novamente. Não tem vacina hepatite C, então a gente tem que estar sempre atento aos cuidados, né, a questão de não compartilhar coisas que tenham sangue contaminado, orientar os nossos usuários nessa perspectiva de redução de danos, né, de cada um ter o seu kit, se quer fazer o seu uso de substância, e sempre estar ofertando esse teste, né, para a gente poder fazer a triagem dessa população. Em relação às gestantes, então, as gestantes podem contaminar o seu filho, né, mas elas têm que estar com uma carga viral alta, né, normalmente são pessoas que já têm um HIV, já têm uma imunidade comprometida, então acaba podendo passar para o seu filho, mas as taxas são menores, né, do que tu ter contato com o sangue contaminado. As gestantes não fazem, quando tu descobre a hepatite C junto, né, com HIV, junto na gestação, na verdade, tu não faz uso do coquetel de hepatite C na gestação, então depois que tu ganha o teu bebê, tu pode começar a fazer o uso desse coquetel, né? E é muito importante falar que a ausência do tratamento, né, se tu não faz o tratamento, ele cronifica em 60% a 85% dos casos. Então, é necessário fazer essa testagem, é necessário fazer esse acompanhamento para essa hepatite não cronificar, não vir aí a fazer uma fibrose, a ter um carcinoma, né, a ter uma cirrose, porque ele pode sim evoluir para uma cirrose. E a gente tem que estar atento a isso para não precisar chegar nesse estágio, né? Se a gente consegue triar e fazer a triagem ali no CAPS antes. Então tá, pessoal, era isso, tá? Né? Sobre hepatite C, espero ter ajudado, ter agregado um pouco no conhecimento de vocês e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima, tá? Valeu!